Graça e paz a todos, né? Primeiramente, venho trazer para vocês a palavra de Deus novamente neste vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante da palavra de Deus, que diz respeito à santidade, ao quanto Deus ele exige de nós a santidade. E também eu vou aproveitar para encaixar aquele vídeo sobre as diferenças de um verdadeiro cristão e um falso cristão nesse vídeo. Então são dois vídeos em um. Um falando sobre a santificação e o outro falando sobre o verdadeiro cristão, o caráter de um verdadeiro cristão e o caráter de um falso cristão. Ok? Vamos lá então. Para introduzirmos primeiramente a mensagem, nós vamos ler 1 Pedro 1,16, que diz o seguinte. 1 Pedro 1,16 diz o seguinte: porque está escrito, sede santos porque eu sou santo, né? Isso é uma palavra que está lá em Levítico também, que nós vamos ler agora. Uma palavra de Levítico 20, no verso 7, que diz o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor vosso Deus, sou santo, né? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, né? Em outras palavras também diz, eu sou o Senhor que vos santifica, né? Então, a palavra de Deus o tempo todo ela mostra que a santidade, ela provém do Senhor. Ela é um dos atributos de Deus que são comunicáveis ao homem. Que Deus, por prazer, por sua misericórdia, ele comunica ao homem para que o homem possa compartilhar da mesma santidade de Deus. Embora o homem seja pecador, logicamente, ok? O homem é pecador, mas Deus compartilha da natureza dele, da nova criatura que ele formou em nós, que é o caráter de Cristo em nós, nos santificando, nos trazendo para perto dele o tempo todo através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é um Espírito que nós zelamos por ter, uma vez que é Ele que nos salva. E, meus irmãos, eu também vou falar sobre falsos profetas aqui nesse vídeo, e eu vou mostrar para vocês o quão perigoso é dizer se um falso profeta está curando por sinais miraculosos de Deus ou se ele está curando por obras de demônios. Isso, meus irmãos, é muito perigoso. E eu vou mostrar os motivos do porquê dentro da palavra de Deus isto é perigoso. Ok? Ok. Primeiramente aqui vemos que Pedro diz que o desejo de Deus, a vontade de Deus é que nos santifiquemos. Em toda a Escritura você vê Deus tirando Israel do Egito. Quando ele tira Israel do Egito, ele mostra a sua vontade a Israel. A vontade de que eles se santifiquem, a vontade de que eles obedeçam à palavra de Deus, a vontade de que eles amem o seu próximo como a si mesmo, a vontade de que amem a ele acima de todas as coisas e não se façam imagens de esculturas. Sim, porque fazer imagens de escultura é um pecado, ok? Por que fazer imagem de escultura é um pecado? Porque em nenhum momento você viu Israel fazendo imagem de escultura sem ser o propósito de adorar imagem, ok? Porque o que acontece? A natureza humana ela decaiu em Adão. Quando Adão e Eva pecaram, a bondade, a justiça, o amor, a misericórdia de Deus, o justo juízo de Deus, todo o caráter que o homem foi formado por Deus no paraíso, como está escrito, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O Espírito Santo, Deus, Jesus,
né? Como você queira chamar, né? Esses três são um. Esses três concordaram em criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A imagem de Deus os criou homem e mulher, define a palavra de Deus, ok? Então, o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. O que isso representa para nós? A imagem de Deus seria o que nós somos. Nós nascemos como o que nós somos. Se eu sou homem, eu nasci como homem. Eu tenho genes de homem. Eu tenho um DNA de homem. Eu tenho testosterona, coisa que a mulher não tem. E a mulher a mesma coisa. Ela nasceu com genes de mulher. A natureza dela inclina para que ela seja mulher. E o diabo ele tem nos tempos atuais distorcido a imagem de Deus e fazendo com que as pessoas não se contentem com o que nasceram para ser e entrem numa confusão, numa loucura ao ponto de dizer eu não sou homem ou eu não sou mulher e queira ser qualquer outra coisa que não seja homem ou mulher. Isso é uma loucura tremenda. Por isso que diz que a palavra de Deus diz que o conhecimento do mundo é loucura para Deus. E o conhecimento de Deus é loucura ao mundo. Compreende? Porque o homem, incitado por Satanás e por sua própria carnalidade, por sua própria natureza, ele instintivamente vai ao confronto direto contra Deus. Quando ele muda a sua imagem, quando ele quer ser outra coisa, ele está afrontando a Deus, ele está declarando guerra a Deus, juntamente com Satanás. Ele está sendo um soldado de Satanás, quer seja conscientemente ou inconscientemente, ele está sendo usado por Satanás. Compreende? Ele está profanando o que é santo. Sim, porque o nosso corpo é santo. Ele não foi feito para profanação. Nenhum momento na Bíblia você vê Deus falando: fira o corpo de vocês como as nações ao redor de Israel faziam. Muitos faziam rituais a seus deuses, dilacerando seus corpos, se cortando, derramando seus próprios sangues, a fim de que os seus deuses, os falsos deuses, que são os demônios, os anjos caídos, viessem a realizar sinais miraculosos no meio deles. E realmente faziam isso. Você vê que Moisés, ele jogou o cajado no chão e se transformou em serpente. Os magos de Faraó fez a mesma coisa. Entende? Então, os demônios, os anjos caídos, eles têm poder para realizar sinais miraculosos também. Então, não podemos negar a atuação do mundo espiritual, nem as simbologias que eles fazem, uma vez que a simbologia reflete um peso muito grande no mundo espiritual. Por exemplo, o vinho e o pão representam o corpo de Cristo. Dizer que esses símbolos na Santa Ceia não representam nada, não carregam nenhum significado para nós, é representar também que o sacrifício de Jesus não representa em nada para nós nos dias atuais. Compreende? Profanação é quando você pega algo sagrado e o torna imundo. Você compara Deus com o diabo. Você rebaixa Deus à imagem de homens ou Deus à imagem de outros ídolos, de outras coisas criadas por homens. Entende? Quando você rebaixa Deus à imagem de qualquer criatura criada por ele, e sim, Satanás também é uma dessas criaturas, quando você rebaixa Deus a essa imagem, você começa a profanar o que é santo. A Bíblia diz que o seguinte, que ele é triplamente santo. Ele é santo, santo, santo. A santidade perfeita está em Deus. E se buscarmos em Deus a santificação, ele trará a santidade perfeita dele a nós, a fim de também
nos aperfeiçoar no conhecimento de Cristo, ok? Então, vemos aqui primeiramente a preocupação de Deus com a nossa santificação. E a santificação, ela também representa se separar de tudo que é imundo para Deus. Tudo que Deus diz em sua palavra que é imundo, que é profano, tudo que Deus diz em sua palavra que ele odeia, nós também somos convidados pela Escritura a odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Não somente odiar e repudiar o que Deus odeia, como nos afastar dessas coisas que ele odeia, para que a ira de Deus não se recaia sobre nós. Sim, porque a ira de Deus também é um atributo divino para vingar e castigar o mal. Compreende? Então, se colhemos grandes consequências de nossos pecados, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Muitas pessoas dizem o seguinte: por que existem crianças que morrem cedo? Por que existem pais que matam seus filhos e Deus não faz nada? Por que tem um ladrão que vai lá e mata um pai de família honesto e Deus não faz nada? Deus fica apenas de braço cruzado assim e olhando tudo que está acontecendo. A questão é, a pergunta correta a se fazer não é porque Deus não está fazendo nada. A pergunta correta a se fazer é porque nós estamos cometendo tais ações. Porque nós estamos permitindo tal mal no nosso meio. Porque nós, quando vemos uma criança sendo morta por um pai ou por uma mãe, agimos como se não fosse da nossa conta. A palavra de Deus diz, seriamente na palavra da lei, diz o seguinte, que se os israelitas não punissem o mal com a morte no meio deles, se houvesse um assassino que escapasse no meio deles, e eles não achassem esse culpado para matá-lo, para fazer justiça, Deus diz que ele derramaria a ira de Deus sobre toda a nação de Israel, se eles não punissem o mal. Então, e se eles não achassem esse mal, e não fosse culpa do povo de Israel, porque mesmo tentando procurar esse homem para executá-lo, não conseguissem, era necessário eles oferecer um sacrifício de um animal a Deus, para que Deus aceitasse essa oferta. Então era necessário que alguém morresse para que a justiça fosse feita, a fim de que Deus não castigasse a nação de Israel. Se assim é com os israelitas, por que com nós gentios seria diferente? Compreende? Então Deus, ele é justo, ele nos convida à justiça. Todo o Velho Testamento ele serviu para uma coisa. A Escritura no Novo Testamento diz: estas coisas ficaram como exemplo para nós nos dias atuais do que Deus odeia. Então, todo aquele massacre, toda aquela morte que teve, morte de adúlteros, morte de profanos, morte de reis tiranos, morte de feiticeiras, de prostitutas, todas essas mortes que está ali no Velho Testamento, o Novo Testamento revela da seguinte forma: o salário do pecado é a morte. E sim, nós vemos no Velho Testamento, as pessoas eram punidas por Deus, pelo Estado que é ministro de Deus. O Estado de Israel naquela época foram punidos com morte. Então, que fique bem claro que o salário do pecado é a morte, ainda que você não sofra a punição pelo pecado com a morte hoje. A palavra de Deus diz que aquele que morre em pecado, morre em profanação, morre fazendo tudo o que é mal, vai ao inferno, desce à sepultura e o seu lugar está reservado no lago de fogo. É o que diz, é o que relata a Escritura. Então, o nosso pecado ele deve ser tratado com seriedade. Embora nós somos pecadores por natureza, embora é natural para nós o pecado,
uma vez convertidos por Deus, uma vez tendo o nosso coração sido circuncidado pela mão de Deus, não devemos olhar o pecado mais de maneira natural. Devemos olhar o pecado como algo abominável, algo a se propujar, algo a se extirpar do nosso corpo. Ainda que o pecado esteja presente em nós, na nossa carne, nos tentando dia e noite, é necessário que o homem de Deus, que a mulher de Deus, odeie o seu pecado, porque isso é o que afasta de Deus. Tanto que Deus diz em sua escritura: não está a minha mão encolhida para que não salve ninguém. A palavra de Deus diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado do homem. O que faz que Deus vire o rosto contra o homem, o que faz que Deus ignore as orações dos homens, é o pecado. E quanto mais o pecado no casamento. O casamento é algo santo para Deus. Deus santificou o casamento em Gênesis. Quando Adão e Eva foram formados, Deus abençoou o casamento de Adão e Eva. Então, o adultério, a fornicação, esses tipos de pecados são algo que atrapalha. E o homem que não cumpre seu dever com a mulher, e a mulher que não cumpre também o dever com o seu marido, não tem as suas orações escutadas por Deus. Deus não recebe essas orações. Compreende? Se queremos que nossas orações sejam ouvidas por Deus, devemos fazer o que agrada a Deus. Também vamos agora para 1 Samuel 15, versículos 22 e 23, que vai dizer o seguinte. 1 Samuel 15, né? Vamos lá. 22 e 23. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender à voz de Deus melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. A obstinação aqui em outras traduções está como avareza. A avareza é uma idolatria, é como a idolatria. E culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso falou Samuel para o rei Saul, né? Falou isso o profeta Samuel a Saul, né? Então, Saul por diversas vezes ele desobedeceu a voz de Deus. Não é que ele não tinha capacidade para reinar, só que ele, por pressão do público, a gente vê isso claramente na escritura, por pressão do povo, ele fazia coisas que desagradavam a Deus, que é contra a voz de Deus. A fim de agradar todo mundo, ele acabou desagradando a Deus. E Deus se desagradou das obras de Saul, a ponto de desertá-lo como rei. E todos conhecemos o fim que ele teve. Ele se jogou contra a própria espada quando viu seu filho morto, né? Então, ele fica como um exemplo para nós. Saul fica como um exemplo para nós de que a obediência nos desherda como filhos de Deus. Então, enquanto permanecíamos no pecado quando estávamos no mundo, estávamos isentos da herança, estávamos isentos do Pai, estávamos órfãos, estávamos sendo escravizados por Satanás o tempo todo, com uma pintura, com uma sutil expectativa de que aquilo era liberdade.
Éramos livres para pecar. Não, hoje somos livres para nos santificar. Somos livres para sermos dele. Cristo nos libertou do nosso pecado e da maldição da lei para que fôssemos dele. Não é justo que um escravo comprado não obedeça ao seu Senhor. Porque o nosso Senhor, ele nos comprou com seu sangue. Derramando o seu sangue, nós sabemos como foi o relato das Escrituras. O quão doloroso foi para Jesus as chibatadas que nós merecíamos receber. E os cravos em suas mãos, do qual nós deveríamos receber. A fim de que hoje possamos compartilhar também da glória de sofrer por amor a Cristo, de glorificar a Cristo em nosso corpo, quando sofremos as perseguições, as lutas e as afrontas por amor ao Evangelho, em nada nos envergonhar por conta disto. Antes, devemos nos alegrar nessas coisas, uma vez que, quanto mais o vaso se quebra, quanto mais o vaso se humilha, mais a imagem de Deus se aparece diante de ti. Mas a imagem de Deus e a semelhança de Deus resplandece em nós, ainda que não seja de nossa vontade sofrer. Nós sofremos por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa que o mundo odeia a Cristo. Também o mundo nos odiará. Não tenha expectativa de que o mundo te bajule como um verdadeiro profeta e te exalte como um verdadeiro profeta, e você seja estimado no meio deles. Não, os verdadeiros profetas, as pessoas odiarão e irão querer matar. Não haverá um João Batista sequer neste mundo que não terá sua cabeça decapitada por pregar a verdade. Porque nós somos ministros da verdade e não ministros da mentira com os que se perdem, mas ministros das verdades com os que se alegram na verdade, com os que se regozijam e vivam essa verdade. Ok? Então, aqui Deus também está expressando que a rebeldia, ela teve origem no céu, na rebelião de Lúcifer, né? Que caiu e se tornou Satanás. Então, na rebelião lá nos céus, o pecado de desobediência tem origem ali. O que é a rebeldia? Deus diz: não peques, não adultere. O homem, por prazer, vai lá e adultera. Não é apenas um prazer. A rebelião é uma declaração de guerra do homem a Deus. É Deus guerreando contra o homem e o homem guerreando contra Deus quando ele desobedece a sua palavra. Por isso que a lei encerra em maldição o homem que desobedece a palavra de Deus. Uma vez que... O que são essas maldições? As consequências do pecado. Cada pecado tem a sua consequência. E a palavra de Deus, se nós estudarmos toda ela, ela vai dizer a consequência de cada pecado. Davi adulterou e matou. Nunca mais parou de correr sangue em sua casa. E também seu filho se prostituiu com suas concubinas no terraço. Olha que vergonha que Davi teve que passar em sua vida por conta desses pecados que cometeu. E a Bíblia relata que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ok? Então, depois de Jesus Cristo, o homem mais perto, tirando Enoque, logicamente, que andou com Deus e foi transladado, tirando Elias também, né, que foi transladado em vida, tirando esses dois, Davi, ele é o maior exemplo no Velho Testamento de um verdadeiro cristão. Porque embora ele cometeu as atrocidades que cometeu, houve espaço no coração dele, se achou por misericórdia de Deus, espaço no coração dele para arrependimento. Ok? A voz de Deus tornou a ser ouvida por Davi, embora ele estivesse surdo por um momento. Ok? Agora vamos para Abacuque 2, 4. Abacuque 2, 4. Ok.
Ezequiel, Amós. Aqui, Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Em outras palavras, ainda que a gente não tenha o livro original aqui, a gente consegue entender pela decifração dessa palavra que a fé que ele está manifestando aqui neste versículo é a fé que se manifesta através da obediência da palavra de Deus. Em que ponto a gente consegue discernir que nesta palavra está falando da obediência, a fé como obediência, uma fé prática? Quando diz o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Daí tem o ponto e vírgula. O ponto e vírgula diz o seguinte: encerra o assunto. Porém, continuando no mesmo assunto, ele completa dizendo: o justo viverá por sua fé. Então, como que nós, justificados por Deus, considerados justos diante de Deus, como nós viveremos no tempo presente, no tempo atual? Pela fé, obediência. Às vezes, essa obediência é constante, nós vamos obedecer constantemente a Deus, mas às vezes ela vai se manifestar da seguinte forma: às vezes eu não vou ter o que comer, como Jó, por exemplo. Eu não vou ter o que comer. Daí passa 2, 3, 4, 5, 6, uma semana, 2 semanas sem comer. E eu orando a Deus para que Deus possa suprir o alimento diário. A minha esperança a minha fé Deus não me deixará morrer. Deus, sendo amoroso para com seus filhos, Ele cuidará de mim. Eu tenho esperança de que não passarei fome para sempre. E ainda que a vontade de Deus seja que eu padeça de fome até a morte, o que teria eu a perder com isso, uma vez que morrendo eu no corpo, estou livre do meu pecado e passo a viver a eternidade com Deus no céu? O que teria eu a perder? Nada. É a fé que Abraão teve, uma fé esperançosa, de lutar contra a esperança natural. A esperança natural dos homens, ela morre uma vez. Só que a esperança da fé, ela permanece. Tanto que Abraão esperou 25 anos por Isaac. E ao pós esperar 25 anos por Isaac, Deus ainda pede: sacrifica o teu único filho. Abraão não consultou Sara, Abraão não consultou um sacerdote, Abraão não consultou um pastor, não consultou ninguém. Ele foi lá e ofereceu a Deus o seu filho. Porém, Deus, conhecendo o coração de Abraão, conhecendo que ele faria tal ação, não permitiu que ele cometesse tal atrocidade. O texto bíblico é claro: Deus fez isso para provar a fé de Abraão, e não para que Abraão sacrificasse. Porque se fosse da vontade de Deus que Abraão sacrificasse seu filho, Deus diria o seguinte: vá, sacrifique o seu filho. E ele não enviaria o anjo para barrar Abraão. Deus permitiria que Abraão matasse o seu filho. Mas convenhamos, o filho de Abraão não fez nada para que fosse morto. Deus estaria então aprovando o assassinato? Creio eu que não. Ele não aprova, tanto que na Escritura, quando começou a lei, ele diz que entregar seus filhos a Moloque é pecado. Entregar seu filho a outro Deus, para queimá-lo vivo, aquela criança recém-nascida, pura, inocente, a fiel representação do que é ser um cristão. Aquele pequenino do qual Deus tirou o perfeito louvor de sua boca, ainda que sem palavras expresse esse louvor. Pegar essa criança pura,
e colocar nas mãos de um Deus maligno para queimá-la viva, a fim de conseguir ouro, a fim de conseguir prata, a fim de conseguir prosperidade, isto é abominável aos olhos de Deus, porque tudo isso Deus pode nos dar. Então, por que pedir a deuses pagãos? Por que pedir a demônios coisas das quais Deus nos supre? Compreende? Assim foi rebaixado a imagem de Deus em nós, tanto que a nossa consciência nos leva a adorar ídolos que nem sequer percebemos que criamos. Quando estimamos muito a nossa bondade, nós corremos o risco de idolatrar a nós mesmos. Quando estimamos muito a palavra de um pastor, às vezes confundimos idolatria a homens com admiração. Então, o nosso coração, ele é um laço, ele é uma rede estendida para nos aprisionar no pecado da idolatria. Ok? Os ídolos, eles não devem ser eliminados superficialmente. Eles devem ser eliminados na raiz da idolatria, que se encontra no pecado, na rebeldia, no coração carnal do homem. Ok? Deus nos deu um coração espiritual que não está endurecido para ouvir a voz dele, a fim de que possamos contritar, destruir o nosso coração carnal, a fim de não cumprir a nossa vontade. Ok? Então aqui vemos a clara expressão de que Deus diz que nós devemos viver para a fé, crer nele, ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que as circunstâncias digam que só haverá desgraça no futuro, só haverá as piores coisas no futuro, porque vemos isso em Apocalipse. Apocalipse, se olharmos com uma visão humana, não há esperança para nós cristãos, uma vez que seremos perseguidos e mortos. Mas se tivermos fé, cremos que, ainda que morramos, morreremos e ressuscitaremos. Porque, como declara a Escritura, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E também declara a Escritura, que é o que eu creio: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Se assim declara a Escritura, que melhor é o dia da morte que o dia do nascimento, assim o é. Porque quando nascemos, Deus nos criou para si, para servirmos a Ele e ao nosso próximo. Quando morremos para estar com Deus, morremos para voltar para casa, uma vez que nada que temos aqui é nosso, nem a nossa casa, nem o nosso filho, nem a nossa esposa, nem o nosso corpo, nada aqui é nosso. Tudo é emprestado por Deus para que a vida possa existir, para que os momentos felizes em família, para que os momentos alegres e de servidão a Deus possa existir, para que possamos servi-lo com alegria. Ok? Então, vamos agora a Abacuque 1:13 também, que diz o seguinte, diz com relação a Deus, diz que nós devemos ter a fé, que o justo viverá por sua fé. Em outras traduções está: o meu justo viverá pela fé, o quem Deus considera justo, e não a pessoa que a si mesmo se justifica e que se considera justo. Quem considera esta pessoa que vive pela fé como justo é Deus. Tanto que a Escritura relata que Abraão foi dado como amigo de Deus por conta de sua fé e do testemunho que deu. Ok, e diz o seguinte, ó: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Porque, pois, tolerarás os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Aqui vemos ele falando, o perverso devorando aquele que é mais justo do que ele. Em outras palavras, quem é esse mais justo? É o que a Escritura relatou aqui em Abacuque 2:4. Aquele justo que vive por sua fé, que ele não vive com base na sua força, ele não vive com base na sua autossuficiência, ele vive com base na fé, crendo que Deus é misericordioso para vingar o mal, não vingando ele o próprio mal.
embora tenha desejo sim por vingar o mal. Nós devemos preservar esse desejo por vingar o mal. Por quê? Porque está escrito, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas por que a Escritura diz, deixem a vingança com Deus? Porque tem um dia que Deus preparará para vingar o seu templo. Que templo é esse? O nosso corpo. Que templo é esse? A perseguição futura que o anticristo realizará. Ele derramará o sangue dos cristãos. Ele derramará, vou arriscar dizer aqui, crendo que você seja um verdadeiro cristão, ok? Desejando do meu coração que Cristo nasça em você, que vocês nasçam de Deus novamente, entende? Novamente não, né? Só tem um nascimento em Cristo, mas se você está desviado, que se converta e volte novamente ao caminho de Deus, ok? Crendo então que todos somos verdadeiros cristãos, nós teremos nosso sangue derramado e Deus vingará esse sangue. O que é aquela descrição em Apocalipse que diz, darei carnes de bodes, carne de cavalo, de cavaleiros? O que é isso? Quer dizer então, olha, a Escritura diz o seguinte, que a parábola das bodas do Cordeiro, nós iremos para lá e terá um grande banquete das bodas. Que banquete é esse que está descrito na Escritura? Eu vou descrever o que é esse banquete. Te darei a comer carnes de cavalos e cavaleiros. São homens e animais. O anticristo virá com um exército contra nós. E o que Deus está querendo dizer é, punindo eles, matando eles e lançando-os no inferno, eu os darei a comer a carne no sentido figurado. Eu executarei a justiça que a sua alma deseja se alimentar. Aquela justiça de querer punir o mal. Eu punirei por vocês. E vocês se fartarão. Porque é diferente, a gente se alimenta com um alimento para o corpo. Mas para a alma do justo, ele se alimenta de justiça. Então Deus nos alimentará com a justiça dele, cumprida na morte dos nossos inimigos, dos inimigos da fé cristã. Então, meus amados, não se desviem do caminho de Deus para cobiçar o ouro e a prata. Não se desviem do caminho de Deus para cobiçar a prostituição e coisas semelhantes a essa, profanando o corpo de vocês. Antes, se santifiquem, para que não sejam participantes com eles na condenação. Ok? Agora vamos lá para Mateus 6, do 43 ao 48. Tem que tomar cuidado que a minha Bíblia ela tá um pouco rasgada, né? Tá bem difícil de lidar com ela aqui. Ok. Mateus 5, o que mesmo? 43, né? Então vamos lá, ao 48. Diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. De certa forma está correto, sim, essa palavra. No Velho Testamento está escrito dessa forma e está correto esta forma de se falar. Porém, o que Jesus estava corrigindo aqui nos judeus era a má interpretação que eles davam ao texto e não o texto em si. O texto está correto. Jesus não está voltando atrás na palavra do Pai. Jesus está corrigindo uma falsa interpretação, uma maneira incorreta de decifrar esse texto que os judeus tinham com ele. Porque os judeus eles não se aproximavam dos samaritanos. Eles tinham os samaritanos como alguém profano, alguém imundo diante aos olhos de Deus. Até certa forma o culto dos samaritanos é imundo para Deus mesmo. Ok? Só que eles desconsideravam como seres humanos os samaritanos, entre aspas, né? Eles não enxergavam eles como se alguém que fosse
alguém a se ajudar. Já que eu considero como inimigos meus, então eu não tenho por obrigação ajudá-los se ele estiver passando fome, sede, estiver necessitando de cuidados para o corpo. Tá entendendo? Então, o que Deus está querendo dizer é o seguinte, ele diz na lei também, se você vê um boi do seu inimigo caído numa vala ou num buraco, é dever seu não desviar os olhos. Você deve ir lá, pegar o boi daquele seu inimigo, tirá-lo daquele buraco e levar até o seu inimigo dizendo, eu encontrei o seu boi naquele buraco. Eu estou vindo devolver o que é seu. E a palavra não diz que você tem que pegar o boi para você. A palavra de Deus diz que você deve devolver ao seu inimigo. Não que você está criando inimizade, mas que talvez a pessoa tenha inimizade com você. Ele está dizendo, até com essas pessoas, você deve servir elas dessa forma. Não retribuindo mal por mal, mas você pega o boi daquele seu inimigo e entrega para ele. Entende? Então, odiar o inimigo é o seguinte, você odiar as ações que o seu inimigo faz, odiar o pecado, a profanação que ele faz ao nome de Deus. Isso sim devemos odiar. Só que devemos amar o inimigo ao ponto de, se ele perdeu algo, eu o ajude a encontrar, se estiver ao meu alcance. Se ele estiver padecendo de fome, que eu o alimente. Se ele estiver padecendo de sede, eu dê água a beber a ele. Que o nosso amor não seja apenas expresso em palavras, mas em atitudes. E eu digo o seguinte, se devemos fazer isso com o nosso inimigo, quanto mais com os nossos irmãos na igreja. Compreende? Nós não devemos ficar brigando uns com os outros o tempo todo. Se nós devemos agir assim com os nossos inimigos, não que nós cause inimizade, mas que talvez eles tenham inimizade com nós, por causa do Evangelho, então quanto mais os nossos irmãos. E o que mais se vê hoje em dia é divisão e irmão brigando com irmão, irmão criando contenda com irmão, irmão de cara virado com o outro. Não deve ser assim. Se com o inimigo você não deve virar o rosto quando você tem por dever ajudá-lo, então por que com o seu irmão que não é seu inimigo você vira o rosto? Compreende? E diz o seguinte também, ó. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Que amor é esse? É o amor que eu falei para você agora. Se o seu inimigo precisar de algo a comer, dê a ele. Algo a beber, dê a ele. Entende? Se o seu inimigo estiver enfermo, se estiver ao seu alcance ajudá-lo, ajude. Entende? É esse tipo de amor, um amor misericordioso para com o seu inimigo. Ok? Quando Cristo, por exemplo, encontrou o apóstolo Paulo, enquanto ele perseguia os cristãos, ele cegou Paulo. Paulo caiu por terra, ele não estava em um cavalo, mas ele caiu por terra. Entende? E ao fazer isso, Cristo poderia matá-lo. Cristo poderia sentenciá-lo à morte, e isso seria justo. Cristo poderia vir com uma espada e decapitar Paulo ali. Ele poderia fazer isso. E ele executaria a justiça dele por fazer isso, uma vez que ele derramou o sangue dos cristãos. Mas como Cristo agiu com o apóstolo Paulo? Paulo, Paulo, por que me persegues? Essa declaração de Cristo ecoa em nós cristãos quando nós fazemos o bem ao nosso inimigo. Quando nós fazemos o bem ao nosso inimigo e o nosso inimigo continua retribuindo o mal e a gente continua retribuindo com o bem, a consciência dele é como se ecoasse esta voz de Jesus. Paulo, Paulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Só que é como se na consciência da pessoa fosse, meu nome é Gabriel. Seria o seguinte, Gabriel, Gabriel, por que tu me persegues? Porque ainda eu fazendo o bem para ti, na figura de meus servos, você ainda me persegue.
na figura deles? Por que tanto ódio contra quem te faz o bem? Você não crê que isso faria pesar a consciência de um inimigo da fé cristã? Você não crê que isso poderia ser a porta de entrada para a salvação dos nossos inimigos? Eu creio fielmente nisso. O testemunho que os cristãos deram não negando sua fé quando Saulo os perseguia, e Cristo, aparecendo a ele, o converteu de seus pecados. Quando se abriu a visão de Paulo, ele não era mais o mesmo homem que queria perseguir a igreja. Ele era o mesmo homem agora que queria sofrer juntamente com a igreja. Compreende? E diz o seguinte, ó. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Creio também que a igreja naquela época estava seguindo essa orientação de Deus. Estavam amando Paulo, embora ele estivesse perseguindo a igreja. Logicamente a igreja não estava amando o que Paulo estava fazendo, estava odiando o que ele estava fazendo, porque estavam sendo perseguidos, mas estavam amando Paulo ao ponto de não se vingarem dele. Compreende? Paulo foi um vaso escolhido por Deus para a salvação de nós gentios também. Então, se o apóstolo Paulo não tivesse sido escolhido, creio eu, Deus levantaria outro. Porque a obra de Deus não ficaria parada por causa de Paulo, não dependeria de Paulo. Ainda que Deus tivesse que fazer as rochas falarem por ele, a obra de Deus estaria feita. Se Deus quisesse usar a natureza, os animais, a rocha, qualquer outra coisa, para falar do evangelho e pregar para nós, sem que alguém precise pregar o evangelho, ele faria assim. Mas ele escolheu nos dar armas para lutar contra o pecado, e da maneira que temos armas agora para lutar contra o pecado, a gente guerrear, a gente lutar e ferir a consciência humana com a palavra da verdade, a fim de que, recebendo eles essa verdade em seus corações, querendo eles viver esta verdade, incentivados pelo Espírito de Deus, se convertam e sejam soldados juntamente com nós. Eles lutem a nossa luta juntamente com nós. Outrora, aqueles que nos odiavam, aqueles que nos perseguiam, agora sofrem juntamente com nós e lutam juntamente com nós. Essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo. Mas, infelizmente, por causa do pecado, da profanação, é impossível que todos os homens sejam salvos. Diz o seguinte, ó. Resta agora consolidar o que está entre nós. Fortalecer a fé dos irmãos que está entre nós, os que estão firmes, para que não se desviem. Ok? Ele diz o seguinte, ó. Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, resplandecendo a semelhança de Deus em sua ação. Porque Jesus orou por seus inimigos. Jesus orou pelos que perseguiam a ele. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. É basicamente esse tipo de amor ao inimigo que Deus quer. Um amor de que se resplandeça a misericórdia de Deus. Ainda que eu, por exemplo, seja assaltado, eu tenho condições de me defender e de até matar a pessoa se eu quiser. Só que por misericórdia eu vou lá, entrego tudo que a pessoa está querendo levar e tento não ferir a pessoa, entende? Mas o que acontece? Jesus disse, se alguém vem para te roubar e leva algo que é seu, não reclame. O que ele está querendo dizer com isso? Não fique com o coração preso nas suas coisas materiais. Nós cristãos devemos ter um coração livre do apego material. Não quer dizer que nós não podemos ter as coisas que queremos, por exemplo, um videogame, um carro, uma moto. A gente pode ter essas coisas, mas tenha em mente que os homens são maus. Eles podem nos tirar essas coisas. Não estime essas coisas ao ponto de
colocar isso acima de Deus, ao ponto de que vira idolatria, ok? E diz o seguinte: porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês terão? Ok. Não fazem os publicanos também o mesmo? Eles amam os que os amam. E os publicanos eram umas... Eu não sei muito bem quem são os publicanos, ok? Eu vou falar a verdade com vocês. Porém, eram pessoas que os judeus não tinham como pessoas boas. E de fato, muitas coisas que eles faziam não eram boas. E essas pessoas que não eram vistas como boas aos olhos dos judeus, essas pessoas amavam os que os amam. No mundo, você o que mais vê é pessoas que amam os que os amam. E faz bem aos que fazem bem a ele. Mas o mundo sempre retribui com o mal aquele que faz o mal a eles. E nós, cristãos, somos diferentes. Nós retribuímos com o bem aquele que faz o mal. Ok? Aqui, porque se amares os que vos amam, que recompensa terei? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes, cumprimentar, né, somente os vossos irmãos em Cristo, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Os gentios, eles não se reúnem em grupos, por exemplo, as pessoas que... Vamos considerar o mundo antigo. Eles se reuniam ali para cultuar os seus deuses. E eles saudavam quem fazia parte com eles. Eles estimavam aqueles que estavam com eles. Mas quem era contrário a eles, eles odiavam. Entende? Então, os gentios também fazem isso. Amar os que os amam. Entende? E saudar respeitosamente os que são a favor do que eles pregam. Mas nós não pregamos a favor de um mundo livre para pecar. Nós pregamos a favor de um mundo liberto em Cristo, para serem de Cristo. Ok? Daí diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele está descrevendo o quê? Uma das atitudes que mais aperfeiçoa o cristão é o amor aos inimigos. Por mais que a gente não goste de fazer o bem, quem nos faz o mal, por mais que seja difícil fazer o bem a quem nos faz o mal, é uma das coisas que mais nos santifica e é uma das coisas que mais nos faz semelhantes a Cristo, ok? Agora vamos lá para Mateus 8, do 15 ao 23. Que diz o seguinte, ó. É sobre os falsos profetas. Agora aqui eu vou falar da diferença do verdadeiro cristão e um falso cristão baseado nessa mensagem, ok? É Mateus 8, do 15 ao 23. Acautelai-vos. Tomem cuidado com os falsos profetas, que se apresentam para vocês disfarçado de ovelhas. O falso profeta mais difícil de reconhecer não é aquele que você fala o seguinte: essa pessoa, ela prega a mentira explicitamente, a gente vê que ela está distorcendo a verdade, esse é um falso profeta. Não. Esses são fáceis de conhecer, de decifrar. Sabe o que é difícil? É um falso profeta que ele vive até a fé cristã. Como que você vai achar brechas para descobrir esse falso profeta se ele vive a fé cristã? Sabe o que a Escritura relata sobre os fariseus? Que eles faziam tudo o que era de bom na lei para serem vistos e louvados pelos homens.
elogiados pelos homens. Eles faziam tudo isso para ser vistos. Porém, eles não faziam por amor a Deus, puramente por amor a Deus. Eles faziam por orgulhar-se. E existem alguns falsos profetas no nosso meio que é assim. Eles se orgulham de suas boas obras. E como que a Escritura diz que a gente vai encontrá-los e dizer que esse é um falso profeta? Diz o seguinte, ó: pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então, eu vou dizer o seguinte: existem falsos profetas que eles causam um escândalo. Que, tipo assim, você consegue ver na vida dele que ele adulterou, que ele já está no 5º casamento. Existe falso profeta que ele prega heresia, entende? Ou seja, você consegue decifrar pelos frutos desses falsos profetas que eles são falsos. Mas existe lá em Apocalipse, diz que existe eu vou até abrir lá para não falar coisa errada. Acho que é Apocalipse 13. Aqui, ó, a besta que emerge da terra. É um falso profeta aqui. Só que diz que você não consegue decifrar que ele é um falso profeta. Você não consegue falar, isso aqui é um falso profeta. Entende? Diz que pela boca dele você ia decifrar se é. Então, se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, você não vai saber decifrar como é um falso profeta no dia de hoje. Sem conhecimento da verdade, sem levar cativo o nosso conhecimento ao filtro da verdade por meio do Espírito Santo, não tem como descobrir um falso profeta. Ok? Olha o que diz aqui. Vinha ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Seria a imagem de uma pessoa boa, de alguém parecido com um cristão. Mas falava como um dragão, que é a representação exata de Satanás. Pregava uma doutrina diabólica, né? Embora misturada com a doutrina de Deus. Exerce toda a autoridade da primeira besta, que é o anticristo. Na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, que é o anticristo, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra. Como que ele vai seduzir? Justamente com a palavra, com a boca, com a influência das palavras que ele prega, levando as nações a adorar a primeira besta, que é o anticristo. Aqui, ó: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, um dado momento da história, o anticristo ele será ferido de morte, entende? Vai mostrar nas escrituras que ele foi ferido de morte e ele sobreviveu a esta ferida. E logo após este evento, alguns dizem que ele vai ter morrido de fato e vai ressuscitar com um espírito maligno. Eu creio que ele não vai morrer, porque senão a Escritura diria que ele iria morrer e iria ressuscitar com o espírito de Satanás. Mas não é isso que diz a Escritura. A Escritura diz que ele ficou entre a vida e a morte. Ok? E logo depois desse evento, vai surgir essa besta que emergiu da terra, que é um falso profeta, e vai levar todas as pessoas de todas as nações a adorarem essa primeira besta e fazer uma imagem para ela. E a todos vai dizer o seguinte: a influência dessa segunda besta vai incitar o anticristo a dizer o seguinte: a todos, a pequenos e grandes, né?
pessoas de pequena influência no mundo político e de grande influência no mundo político, quer seja político ou religioso, né? A todos, pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca entre a mão direita ou sobre a fronte, a testa. Logicamente, tem que ter um sinal para que o anticristo ele saiba que aquela pessoa pertence a ele. Então, tem que colocar um sinal na mão ou na testa. Senão, o anticristo, como ele é um homem, ele não vai saber quem aderiu ao sistema dele. Então, a marca é sim algo físico, mas também é espiritual. Ok? É uma simbologia à apostasia. Ao colocar essa marca na mão ou na testa, eu me comprometo a abandonar a Cristo para o resto da minha vida. Tanto que diz, se fosse uma simples marca, algo inútil, se fosse algo inútil, então não viria praga alguma para quem colocasse essa marca. Compreende? Se fosse algo, eu vou colocar e não vai dar nada. Entende? É bom se abster. É bom você deixar de lado e não colocar, ainda que você morra. Ok, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número de seu nome. A marca, o nome da besta e o número de seu nome. O número é 666, como está descrito aqui. E esta é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, este número é 666. Tem um certo governador na Arábia Saudita, primeiro-ministro da Arábia Saudita, que ele é o filho do rei atual. Que o rei atual está com Alzheimer, né? Então, ele é um indício de que ele seja o anticristo. Uma vez que ele vem da linhagem de Abraão, uma vez que ele está pregando paz ao mundo, uma vez que a gente vê que ele é um líder de extrema influência ao ponto de que ele elege cargos para o Brasil. Você tem PDFs na internet, você consegue encontrar ele elegendo cargos para o Brasil, para a França, para a Venezuela, para um monte de outros estados. E a palavra de Deus diz que Deus estará a favor do anticristo, para que se abrevie a vinda do anticristo. Então, se o plano do anticristo é para 2030, igual a agenda da ONU, acontecerá antes. E ainda que aconteça em 2030, o surgimento do anticristo, vamos supor, né? Ainda que aconteça em 2030, acontecerá antes. Os planos dele serão abreviados, ele vai surgir antes e vai instituir essa certa marca. Mohammed bin Salman, né? Seria o número dele. E creio que talvez nesse microchip esteja o nome dele, né? Mohammed bin Salman. E Mohammed é um profeta, vamos dizer assim, pagão, que disse que encontrou o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, e teve uma revelação do Alcorão, né? Ele teve a revelação do Alcorão e escreveu o Alcorão. Porém, os anjos de luz... Essa idolatria a anjos é foda porque nem todo anjo que se apresenta para nós é anjo de Deus. Compreende? E o que aconteceu com Mohammed foi isso. Ele foi enganado e seduzido por um espírito maligno que se passou pelo arcanjo Gabriel. Compreende? E entregou as revelações do Alcorão. Ok. Salman é uma divindade islâmica. Ok? É um deus islâmico. Então, ele já tem um sobrenome de um deus. Entre aspas, um falso deus. No nome dele. Mohammed bin, eu acredito que significa pessoa. Algo do tipo. Entende?
E é uma divindade que vem trazer paz. Essa divindade Salman significa aquele que vem trazer paz, ou filho da paz, alguma coisa do tipo. O cavaleiro do cavalo branco a gente sabe que é o anticristo, entende? Para trazer paz às nações. Como que a gente consegue decifrar isso? Porque está escrito na palavra de Deus. Está escrito da seguinte forma: eu não vim trazer paz ao mundo, mas espada, para que o filho fique contra a mãe, e a mãe contra o filho. E 2 lutem contra 3 em sua casa por causa do evangelho. Que haja divergência por causa do evangelho. Que haja separação por causa do evangelho, por causa da verdade. Porque essa verdade escandaliza até mesmo em nossos lares. Compreende? Não que nós somos divisivos, mas sim porque a verdade por si só divide opiniões. Como Jesus pregava para os judeus, e uns diziam, ele está louco e tem demônio. Outros diziam, pode alguém que tem demônio expulsar, abrir os olhos de um cego de nascença? Então havia divisão por causa da verdade. A verdade ela sempre foi motivo de discórdia e de divisão, entende, no mundo. Então, ele vem para trazer paz ao mundo. Como que ele vai trazer paz? Vai unir um sistema político e religioso ao ponto de que a religião se misture com o paganismo ao ponto de que os homens se sintam em paz para pecar. E ele vai mudar as leis, as épocas, para que esteja a favor do pecado, a favor da pedofilia, a favor do aborto, a favor dos assassinatos, a favor de tudo isso. Por um tempo ele pode até diminuir, para conquistar a confiança das nações, ele pode até diminuir os assassinatos no mundo, ok? Só que quando ele se manifestar e governar e se assentar no trono, na cadeira de Moisés, no templo de Salomão, lá em Israel, Jerusalém mais especificamente, aí sim ele governará as nações como um rei absoluto, como um Deus. E quem usará da influência dele para receber a adoração será Satanás. Ou você acha que Satanás não está manipulando o anticristo? Porque é a exata expressão do que está em Apocalipse. Diz que tem uma mulher que está sentada sobre a besta e dá a entender que as nações estarão juntamente com o anticristo, seguindo o anticristo para onde ele vai. É como se a nação fosse a grande meretriz, a prostituta, apoiando os assassinatos de que seja Mohammed bin Salman, ou sei lá quem vai ser o anticristo, ok? Apoiando os assassinatos e, enfim, as nações se conduzirão ao inferno juntamente com ele. Os que forem contra serão mortos. Por isso que essas nações serão a grande meretriz que estará aprovando os assassinatos do anticristo e estará como se estivesse bebendo o sangue dos santos, tomando para si a condenação. Mas bebendo no sentido figurado, sendo coniventes com o assassinato. Tipo, tá matando os cristãos, é como se estivesse descartando lixo para eles. Entendeu? Ele diz o seguinte, ó. Assim toda árvore produz bons frutos, porém toda árvore que produz porém a árvore má produz mau fruto, e a boa produz bom fruto. Tudo que tem você quebra. Vai parar. Não tem graça não. Aqui, ó. Assim toda árvore boa produz frutos bons, né? E a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então isso é um bom indício para a gente poder separar a luz das trevas, um verdadeiro cristão de um falso cristão, um verdadeiro profeta de um falso profeta. Uma árvore boa, quem prega de Cristo, vivendo em sua natureza carnal, pregará um Cristo carnal. Não pregará apenas um Cristo carnal, mas também pregará com a sua vida, as suas ações serão más. Uma hora ou outra vai se encontrar, vai se revelar os pecados ocultos dele.
Compreende? Mas agora, quem prega um verdadeiro evangelho e vive um verdadeiro evangelho, vive essa verdade, ele vai pregar o que está dentro da palavra de Deus e vai viver essa verdade. Então, será impossível você achar brechas, achar que ele errou. E uma das peças fundamentais para se entender um verdadeiro cristão e um falso cristão é que um se arrepende de seus pecados. O outro, ainda que se arrepende superficialmente e torna a cometer os pecados. Ok? Não somente torna a cometer os pecados, como ele se orgulha de sua bondade. O verdadeiro cristão não, ele não se orgulha de si mesmo. Ele não se orgulha de sua bondade. Antes ele se humilha a si mesmo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, um verdadeiro cristão que não produz, não vive essa fé, será condenado, é o que diz a Escritura. Ele diz assim, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, por seus frutos os conhecereis. Qual fruto é esse? Uma peça fundamental para descrever esses frutos são Gálatas. Gálatas 5. O fruto do Espírito Santo. Se você olhar e ver os 9 frutos do Espírito, não sei se é 9 ou 8, mas se você ver esses frutos do Espírito manifestos na fala de uma pessoa, ou na pregação de uma pessoa, ou nas ações de uma pessoa, você reconhece que ele é um verdadeiro cristão. Porque também diz as Escrituras, aquele que ama é nascido de Deus. E também diz que aquele que é justo é nascido de Deus. Aquele que ama a justiça é nascido de Deus. Então, são pequenos sinais que a Escritura revela para nós. Posso falar a verdade? A Escritura ela dá pequenos sinais para nós de que como é um caráter de um verdadeiro cristão e como decifrar para não sermos enganados. E diz assim também, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Como nós lemos aqui, o justo viverá por sua fé. Viverá no tempo presente e também herdará a salvação, a vida eterna. Viverá, se justificará no dia do juízo por sua fé, pelos frutos de sua fé. Porque também diz que uma fé sem obra, sem fruto, é morta em si mesma. E diz assim, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, irmãos, tem pessoas que elas têm o poder de Deus, não é do diabo não, tá? É o poder de Deus para fazer milagres, o poder de Deus para expulsar demônios e o poder de Deus para profetizar. E quando ele profetiza, acontece. E é uma verdadeira profecia. E quando ele expulsa um demônio, é de verdade, o demônio vai embora. E quando ele faz milagres, sinais miraculosos, é um verdadeiro sinal. O mudo realmente fala, o cego realmente enxerga, o surdo ouve, os leprosos são purificados, o morto ressuscita. É um verdadeiro sinal. Não é por espírito de demônio que é feito isso. Ele não está falando que esses falsos profetas aqui estão fazendo por um espírito de um demônio. Então, quando você vê os milagres, não acredite em todo milagre, mas também, se você não tem provas de que a pessoa ela serve ao diabo, que ela conseguiu os dons dela através do diabo e que ela está curando através
de demônios, é melhor que você não diga que é demônio, porque você pode estar correndo o risco de blasfemar contra o Espírito Santo, porque Jesus curava através do Espírito de Deus. Jesus ressuscitava através do Espírito de Deus. Jesus fazia tudo através do Espírito de Deus. Mas a maior coisa, o maior ensinamento que ele ficou para nós não foi os milagres. Porque os apóstolos disseram o seguinte, ainda quando eram discípulos e estavam aprendendo com Deus: Senhor, os demônios se submetem a nós. Nós temos poder para expulsar os demônios. E daí Jesus diz o seguinte: vocês se maravilham que os demônios se submetem a vocês? Vocês deveriam muito mais se alegrar pelo seu nome está escrito no livro da vida, e não porque os demônios se submetem. Em outras palavras, a nossa conduta no mundo, o jeito que a gente se comporta, obedece à palavra de Deus, devemos muito mais nos alegrar por isso, por ter o nosso nome escrito no livro da vida, por preservar a fé, do que por ter sinais miraculosos, por fazer milagres. Não que isso não provenha de Deus. Só que Deus dá esse dom de cura, de milagres, segundo a vontade dele. Pode ser que eu clame: Senhor, eu quero expulsar demônios. Eu quero curar os enfermos. E Deus nunca me dá. Entende? Porque a Escritura diz que a um ele deu sinais miraculosos, a outro deu o dom da fé, a outro ele deu profecias. Então, não são todos que fazem milagres, não são todos que expulsam demônios. Entende? Só que a questão não é o expulsar o demônio. No poder do nome de Jesus, todos nós expulsamos demônios. A questão, meus amigos, é o seguinte: a obediência à palavra de Deus. Se não obedecermos à palavra de Deus, nem os demônios vão nos respeitar. Nem os demônios vão sair se a gente clamar no nome de Jesus. É necessário ter santidade. E quem vai expulsar o demônio é o nome de Jesus, não o nosso. Então o que acontece? Esses falsos profetas, eles não foram expulsos do céu, descrito nessa passagem, porque os milagres que eles fizeram eram falsos milagres. Não está escrito aqui assim. Está escrito que eles foram deixados de lado, foram abolidos do céu, foram exilados para sempre da presença de Deus, vamos dizer assim, no inferno, justamente por causa da iniquidade, do pecado. Entende? Então, essas são as grandes diferenças de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, ele é manso, humilde de coração, ele reconhece seus pecados. Um verdadeiro cristão, ele ama seus inimigos. Um verdadeiro cristão, ele não busca fazer a própria vontade, ele busca obedecer a Deus. Um verdadeiro cristão, ele ama e cuida da sua família. Um verdadeiro cristão, ele ama a Deus acima de todas as coisas. Já um falso cristão, ele ora de si mesmo para si mesmo. Ele se exalta, ele se orgulha de ser bom. Um falso cristão, ele faz as obras para se aparecer. Ele procura o tempo todo a aprovação dos homens. Ele se nega a dizer algumas verdades com medo de chatear os homens. Às vezes um falso cristão também não vive a fé. Ele esconde essa luz, né? Que é essa fé debaixo da cama. Ele tem vergonha de Cristo. Ele tem vergonha de viver para Cristo no seu trabalho, no decorrer da vida. Ele tem vergonha de viver para Cristo e falar de Cristo verdadeiramente, sem medo. E ele tem medo do que os homens podem fazer com o corpo dele, matá-lo. Por isso ele se escandaliza, só pratica as obras para se aparecer e ao mesmo tempo ele, como eu posso dizer, ele não vai viver a fé com medo, porque ele vai se escandalizar, na verdade, não vai estar totalmente capacitado para morrer por Cristo. E o que Cristo diz é o seguinte: olha, eu não tenho
Cristo, ele é o maior exemplo do que é ser cristão. Não existe outro, né? E o que Cristo disse quando alguém tentou segui-lo? Ah, espera que eu sepulte o meu parente. Ele diz, venha comigo. Deixa que os mortos espirituais enterrem os mortos naturais. Ele não diz que, vai... O que ele está querendo dizer? Não se atente às perdas. Vai haver muitas perdas no caminho. Se a gente ficar com o coração preso nas perdas, a gente nunca vai seguir a Cristo como é para ser seguido. Ok? E ali ele perdeu um familiar. E o que ele está querendo dizer é o seguinte. Não está querendo dizer que você não pode ficar de luto pelo seu familiar. Isso é antibíblico. Porque se você não ama seu familiar a ponto de não ficar de luto por ele, você está pecando. Mas ele está querendo dizer o seguinte. Você não pode viver a sua vida preocupado com percas de familiares, perca de dinheiro, perca de emprego. Essas coisas não podem te afastar de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. E não que você não pode ficar de luto. Compreende? Só que a questão é, você não pode manter o luto eternamente também, ao ponto de você parar a sua vida. É isso que Jesus está querendo dizer. E ele também disse para outro, mestre, eu vou te seguir para onde você quer que vá. E Jesus disse o seguinte, a raposa tem covas, seus covis, e os pássaros têm ninhos. Eu, no entanto, não tenho onde morar. Se você me seguir, você vai morar na rua. Não vai ser sempre que você vai ser hospedado na casa de alguém. Se você me seguir, você não vai ter dinheiro, não vai ter riqueza, não vai ter bens materiais. Você vai me seguir puramente pelo Evangelho e você ainda vai ser perseguido. Tá compreendendo? Jesus, ele não tinha apego a absolutamente nada. Nem mesmo a própria vida dele, ele se apegou. Embora sua natureza humana desejasse permanecer vivo. Porque ele não queria morrer. Não era da vontade do Jesus humano morrer. Mas o Jesus Deus, o Jesus divino, quis cumprir a vontade do Pai. Quis se sacrificar por nós. E também nós devemos nos sacrificar uns aos outros, uns pelos outros. Então, irmãos, que fique bem claro, o que Deus espera de nós é que nós, como igreja, como corpo de Cristo, não aceitemos o pecado em nosso meio. Se somos corpo de Cristo, devemos ser um corpo santo. Não permita que o câncer do pecado entre neste corpo e corrompa o bem em nós, ok? Porque o que acontece? O pecado entrando um pouquinho, sendo um pouquinho permitido na igreja, meus irmãos, não existe fanatismo religioso para cristão, ok? Para verdadeiros cristãos, não existe fanatismo religioso. Sabe por que eu falo isso? Eu falo isso por quê? Porque se eu disser, eu não quero pecado nenhum na minha vida. Eu não quero pecar. Eu não estou declarando o seguinte, eu não peco. Eu não estou falando que eu não peco. Eu estou falando que eu não quero aceitar o pecado como algo natural na minha vida. Uma vez que eu tenho uma nova natureza. Então, meus amigos, meus caros irmãos, o que eu espero de vocês e que Cristo também, nós vimos aqui claramente que Deus quer isso de nós, santidade. E quando Deus escolheu Israel, Israel é um dos maiores símbolos também para nós, porque ele escolheu a nação mais miserável, a nação mais pequena entre todas. Israel, ele não disse que escolheu Israel porque Israel era a melhor nação, que tinha o melhor armamento militar, e porque eles tinham o exército mais forte. Não. Ele não diz a escritura que Deus escolhe os fracos para humilhar os fortes? Escolhe os loucos desse mundo para humilhar os sábios? Então, Deus escolheu a nação mais frágil, a nação mais fraca,
e a nação mais fraca humilhou todas as outras nações no mundo passado. Essa é a força que o Evangelho tem. Ele humilha, ele constrange todos os inimigos da fé cristã. E no fim nós poderemos ter certeza, todo do joelho se dobrará, e toda língua confessará. Nós, com nossos próprios olhos, veremos toda língua de todos os ateus do mundo confessando que só o Senhor é Deus. Porque quando estiverem diante do trono branco, quando estiverem para ser julgados por Cristo, eu duvido haver algum ateu entre nós que diga Deus não existe. Quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, vier para julgar as nações, eu duvido que haverá um ateu que se levante e diga eu não creio em Deus. Eu não acredito que Deus existe. Mas também eu digo, será tarde demais. Será tarde demais. Então, Deus separou Israel das nações. Israel não era igual às outras nações. Israel não permitia o aborto como as outras nações. Israel não permitia o suicídio como outras nações. Israel não permitia culto a outros deuses como outras nações. Israel não entregava seus filhos a Moloque como outras nações entregavam. Israel não consultava adivinhos. Israel não consultava, como posso dizer? Israel não praticava bruxaria. Israel não se voltava à prostituição. Israel não se voltava às blasfêmias. Israel não se voltava à fornicação. Israel não proferia palavras torpes. Esse é o plano original de Deus para Israel. Embora eles se desviaram muitas das vezes na Escritura, ok, se desviaram. Alguns ainda permanecem em ignorância, permanecem. Porém Israel, ele é o povo de Deus, não podemos descartá-los da salvação. Eles são os filhos naturais de Deus. Deus os escolheu de tal forma que se houvesse comparação entre filhos, é como se eles fossem um filho de sangue de Deus. Nós, gentios, fomos pela graça de Deus enxertados em Israel. Então, é como se nós, Israel, fôssemos a mesma coisa. Não estamos mais separados pela divisão entre gentil e judeu. Não existe mais aquela questão de que você é gentil, você é profano, você não vai herdar o céu. Não existe mais isso. Uma vez que fomos regenerados, transformados, uma vez que a circuncisão judaica era um sinal de que Deus circuncidaria o nosso coração. Somos circuncidados no coração, embora eles sejam circuncidados na carne, eles também devem circuncidar os seus corações. Ok? Então, somos um povo separado. Separados para fazer a diferença, separados para ser diferente do mundo. Somos um povo exclusivo de Deus. Não somos um povo que vive para nós mesmos. Somos um povo que não tem por pai o diabo. Somos um povo que não tem homens como seu rei, como seu cabeça. Quem é o nosso rei? Jesus. Jesus é o nosso rei. Se a lei dos homens, os homens criarem infinitas leis dizendo que vão começar a sacrificar a ídolos, que vão fazer um monte de coisa, se eles começarem a sacrificar seus filhos aos ídolos, o que a gente deve fazer se criarem leis nesse nível é o seguinte: a gente deve defender os mais fracos. Se estão querendo sacrificar crianças aos demônios, nós cristãos temos por dever tomar dessas crianças para cuidar como se fossem nossos filhos. Porque esses pais, essas mães que oferecem seus filhos como sacrifício a Baal, não merecem os filhos que têm.
É melhor que seja dada a outros que ficarem aí fazendo da mulher uma fábrica de gerar filhos para entregar para demônios. Também que não aceitemos a doutrina do mundo, nem o LGBT, nem doutrinas antibíblicas, nem doutrinas de ateísmo, nada. Nem filosofias humanas, nada. Não aceite nada. Não. A Bíblia é suficiente, cristão. A Bíblia é suficiente. Não venha colocar filosofias na Bíblia. Não venha acrescentar coisas à Bíblia. Ela é suficiente por si mesma. Ela é a palavra da verdade. Ela é a boca do próprio Deus para falar a nossa alma, ao nosso espírito e para nos alimentar com a salvação e do que é proveitoso, útil para instruir todo o homem de Deus, torná-lo capaz a sofrer os sofrimentos de Cristo na terra, a compartilhar desses sofrimentos e a amar o seu próximo como a si mesmo. Creia, cristão, na Bíblia. A Bíblia é suficiente para educar os filhos. A Bíblia é suficiente para combater a depressão. A Bíblia é suficiente para tudo. A palavra de Deus criou o universo e é esta palavra que é suficiente para salvar o homem. Ok? Graça e paz a todos. Deus abençoe. Tenham um ótimo domingo.